Primeiro, só para lembrar, tem gente aqui que eu acho que não assistiu as outras lives, ou se assistiu eu não vi. Nós estamos fazendo um projeto literário durante a quarentena, é, de falar sobre autores, escritores daqui de Curitiba, falando sobre autores que lhes são importantes, digamos assim, por algum motivo, né? Algum motivo, são vários os motivos, e cada dia tem alguém falando sobre esses autores, sempre às 7 horas da noite, inclusive sábado e domingo aconteceu nesse final de semana. E vai o projeto até sexta-feira ainda, então tem muita coisa ainda para acontecer durante essa semana, no que diz respeito a essa quarentena literária, esse projeto que o Luiz Andrioli começou, chamando os escritores, os amigos da cidade, e super deu certo, assim. A gente está fazendo isso todos os dias, e todos os dias eu estou assistindo todas, e para mim está sendo muito importante porque a gente começa a entrar em contato com uma outra visão de, se porventura você já conhecia o autor, você tem uma outra visão que lhe é apresentada, né? E se você, por exemplo, o Sidônio eu não conhecia, óbvio que eu já tinha ouvido falar, já alguma coisa ou outra eu já sabia, mas eu não tinha tanto conhecimento quanto a Jaqueline passou naquele dia, e agora acho que instigou para que a gente fosse, né, e vá atrás de mais informações, né? O Jamil Snedding ontem, por exemplo, também o Márcio falou sobre o Jamil Snedding, é um dos escritores mais importantes para mim também, tanto para nível pessoal quanto a nível literário. E acho que foi super emocionante ouvir o Márcio falando com tanta paixão ontem sobre o Jamil Snedding. Enfim, esse é um projeto lindíssimo que está acontecendo, infelizmente dessa forma tão impessoal, mas acho que faz parte enfim, né? A nossa atualidade é essa, e é o que a gente tem, é o que tem para hoje, né? E a gente tem que se virar, a gente tem que aprender a fazer outras coisas com aquilo que nós temos nas mãos. Então isso é importante. Bom, então, depois dessa pequena introduçãozinha, sim, eu vi o Le Prévost agora, ele falou do Manuel de Barros, que é um dos poetas mais importantes para mim também, tanto a nível pessoal quanto literário. Eu estudei o Manuel de Barros na faculdade com o Adalberto Miller. O Adalberto era amigo pessoal do Manuel. Inclusive, ele tinha desenhos da filha do Manuel, desenhos feitos para ele. Eu até tenho um aqui que ele me deu de presente, um original da filha do Manuel de Barros, que inclusive entrou num dos livros, numa das edições, se eu não me engano, da Record, alguma coisa assim. Enfim, é um universo enorme, né? Eu acho que essa quarentena está servindo para isso. Sempre que acaba a quarentena, eu venho aqui na minha biblioteca para ver se eu tenho alguma coisa, e acabo me envolvendo bastante com essa história. A gente vai para frente. Bom, eu já vou falar, eu tô falando demais já, né? Mas eu vou falar do Patrick Modiano. Patrick Modiano no francês, mas como a gente diz, Patrick Modiano. Tanto faz, na verdade, né? O que importa é a gente falar o nome desse autor. É, como que eu posso dizer? Eu entrei em contato com a obra do Patrick Modiano por volta de um pouco antes que ele ganhou o prêmio Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel em 2014, então acho que foi 2011 para 2012 eu estava em Paris, e procurando autores franceses. Eu já tinha ouvido falar do Patrick Modiano, tinha pouca coisa dele no Brasil até então. Na verdade, os últimos anos que a gente começou a ver muitas traduções dele naturalmente, né? Tinha algumas coisas, obviamente, mas não era tão conhecido. Bom, enfim, aí lá na França eu entrei em contato, comprei alguns livros dele lá. Era um dos autores já muito conhecidos, mesmo antes de ganhar o Nobel. Ele era um dos autores muito queridos pelo público francês. Isso foi uma coisa interessante de ver, de perceber. Aí, beleza, ele ganhou o Nobel. Acho que passaram-se 2 anos, em 2014 mesmo eu estive de volta lá em Paris, e daí as livrarias eram só Patrick Modiano, só tinha coisas dele, obviamente. Ele é um herói nacional, né? Ganhou o Nobel, mais um francês que ganhou o Nobel, etc, etc. Então muitas entrevistas, muitas informações, tudo sobre o Patrick Modiano. Agora eu voltei recentemente, o ano passado eu estive lá, e é impressionante como se solidificou
essa paixão que os franceses têm pela literatura do Patrick Modiano é maior do que só um autor. Ele é como se ele fosse um dos responsáveis, como tantos outros, pela mitificação da cidade de Paris, porque um dos elementos mais importantes na obra do Modiano é a cidade, né? E os elementos que essa cidade traz. As lembranças, a memória, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E por causa disso, portanto, acredito que assim como nós temos aqui em Curitiba, aliás, hoje eu li um texto lindo que o Le Prévost escreveu sobre o Dalton Trevisan, nós temos o Dalton que mitificou essa Curitiba, é uma Curitiba que está, de fato, como que eu vou dizer, ele se apoderou de um semblante de cidade que é único, é dele, assim como o Modiano fez com Paris. E o que aconteceu? O que eu percebi agora, dessa vez que eu estava em Paris, que muitas livrarias não só colocam os livros dele à venda, como transformam a livraria como se fosse uma livraria da obra do Modiano. É impressionante, não é uma só, são várias. Você vê os caminhos por onde os personagens do Modiano passam nos livros dele. Existem passeios que você faz que saem das livrarias e vão por esses caminhos, né, de vários livros, e que se misturam e que se encontram e aí volta para a livraria. Enfim, é uma característica assim, muito peculiar. Eu acho que isso é uma coisa para se pensar naturalmente, né? Quando eu estava diante de uma vitrine, agora dessa vez, vendo toda a obra dele colocada, exposta, assim, veja, ele já ganhou o Nobel em 2014, não tinha nada demais acontecendo na vida dele, e as livrarias expondo toda a obra dele, com fotos, com obras especiais, etc, etc, etc. É realmente como se ele fosse um herói nacional. Eu acho que a França leva isso muito a sério, né? De transformar escritores em heróis, né? Isso a gente teria que aprender um pouco com ele. O texto do Le Prévost, acho que ele colocou no Facebook, eu vi que alguém está perguntando aqui. Bom, eu vou tentar não ler aqui as perguntas, depois a gente faz algumas perguntas e respostas, senão eu me desconcentro, né? Então foi assim que eu entrei em contato com a obra do Patrick Modiano. E engraçado, porque eu acho que eu entrei em contato com ele antes de conhecer a obra dele. Sabem como que isso acontece? Quem escreve, eu acho que sabe disso. Depois que você começa a escrever, você começa a perceber que você busca elementos de vários autores que você gosta, que de repente são importantes para você, e você vai, de certa maneira, trilhando um caminho parecido, mas querendo sair disso, né? Querendo buscar outras ideias. Assim como eu me lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, em 2004, chama-se A Voz do Outro, eu cheguei a ter algumas pessoas falaram sobre o livro, né? Eu me lembro que o Dalton uma vez falou para mim: você tem que achar a sua voz. A sua voz. E é isso, a gente vai atrás da nossa voz em algum lugar. Mas depois que eu comecei a ler o Patrick Modiano, eu comecei a perceber que a voz do Patrick Modiano já estava naquilo que eu estava escrevendo, mas não talvez por causa dele. Porque, obviamente, eu não tinha lido o Patrick Modiano naquela época. Mas talvez por causa de outros autores que leram ele. Como, por exemplo, o João Gilberto Noll. O João Gilberto Noll é um autor muito próximo ao universo do Patrick Modiano. Imagine um personagem errante que anda pela cidade à procura de algo que não se sabe exatamente o que é e não sabe onde encontrar esse algo. E, na verdade, o que importa não é o que ele vai encontrar. É o caminho pelo qual ele passa para buscar. E é isso que faz a literatura do Patrick Modiano, e é muito próximo da literatura do João Gilberto Noll também. Então, e como eu lia muito João Gilberto Noll naquela época, eu acho que, de certa maneira, tem essa influência indireta na obra do Patrick Modiano. Uma coisa interessante, que eu também estava pensando sobre isso agora, essa semana, quando eu comecei a analisar o que eu poderia falar aqui hoje sobre o Patrick Modiano, uma coisa interessante é pensar o seguinte: a gente tem autores fetiches, né? São autores que a gente leva para a vida toda, mas tem aqueles autores de épocas também, que você fica lá 5 anos só lendo esse autor. Eu tô nessa com o Patrick Modiano, assim, desde quando eu entrei em contato a primeira vez, eu fui comprando os livros, comprando, e acabou que teve uma época que eu só lia os livros, as novelas do Modiano. E é sobre isso então que eu vou agora mostrar para vocês as novelas, os romances, o que ele fez, né?
Só para esclarecer isso, o Patrick Modiano não nasceu em Paris, mas ele nasceu pertinho de Paris. Ele nasceu em 1945. E essas duas informações são muito importantes. O fato dele ter nascido em Paris, ou ao redor de Paris, e o fato dele ter nascido em 45. Por quê? Bom, Paris porque a pátria dele é a língua francesa. E escrever em francês, obviamente, que assim como escrever em português, escrever em alemão, tem uma carga cultural muito grande e muito importante, né? Fernando Pessoa dizia que a pátria dele era a língua portuguesa. O próprio Modiano diz que a pátria dele é a língua francesa. Quer dizer, o que isso significa? Isso significa que até a forma de pensar, até o processo semântico da literatura, ela está ali absolutamente ligada à língua, ao idioma que você está usando. Claro, a gente não precisa estabelecer isso de uma forma assim tão geral, todo mundo faz isso e está tudo certo. Então acaba virando um pouco de clichê. Mas é muito relevante você pensar isso, né? Por que você fala, por exemplo, o alemão? A língua alemã é uma língua bem clara, bem objetiva, é bem determinada, é bem fácil de você... É uma língua muito fácil em termos estruturais, por exemplo. Claro que ela tem uma dificuldade porque é muito distante do português, para nós tem essa dificuldade, mas é uma língua muito fácil, assim como o japonês é muito fácil. Você pega as partículas, entendeu as partículas, joga o verbo no final da frase e está tudo certo. Uma língua latina, como o português, o francês, o italiano, você tem tantas exceções, você tem tantas opções, tantas possibilidades, que você acaba tendo um pouco mais essa facilidade de improviso, por exemplo, o que no alemão geralmente não tem. Então, veja, a língua te dá a possibilidade do improviso. A cultura brasileira é uma cultura de improviso, ou do italiano, ou do francês, de certa maneira, obviamente. Então, claro que isso vai se referir e vai ser usado como característica para os escritores. No caso da língua francesa, o Patrick Modiano, por exemplo, ele usa muitas imagens poéticas o tempo todo na sua prosa, né? Não posso dizer que é uma prosa poética o tempo todo, mas as imagens são muito fortes. A língua francesa tem muitas imagens em expressões que são poéticas por si só, sabe? Por exemplo, La Petite Mort. La Petite Mort, a pequena morte, se você for traduzir ao pé da letra, é o orgasmo. Então veja como que eles entendem o orgasmo. O orgasmo é a pequena morte. Então você entende? Quando você escreve usando uma língua como essa, é natural que você tenha todo esse instrumento para ser utilizado, né? Então é mais ou menos assim que a gente tem que considerar a importância da língua francesa na obra do Modiano. Talvez se ele escrevesse em alemão, que aliás tem aí uma relação muito importante, ele volta e meia usa esses termos, por quê? Justamente aí a segunda questão é que ele nasceu em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, e ele é o filho do pós-guerra. Ele é o retrato do pós-guerra. Ele é a geração que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. E logo depois da ocupação alemã na França, em Paris. Aquela foto emblemática, que eu acho que até tenho aqui na biografia de Hitler, em algum lugar aqui tem essa biografia aqui, bem interessante, do Joachim Fest. Mas enfim, tem aquela foto que Hitler está na frente da Torre Eiffel. Aquela foto ela é muito significativa para a literatura do Modiano. Ele fala muito sobre esse período. O engraçado, e aí vem a grande questão, interessantíssimo nisso, é que ele não viveu nessa época da guerra. Ele nasceu em 45. Então ele foi ter uma consciência disso quando? Em 55, em 60, né? Quando ele começou a escrever, aí ele começou a tomar consciência do que foi a Segunda Guerra Mundial, do que foi o Entre Guerras, a Primeira Guerra Mundial e assim por diante. O que significou isso para Paris dele, para a França dele? Mas a grande questão é que ele se coloca como se ele tivesse vivido naquela época.
E ele busca essa época como se ele tivesse realmente, de fato, caminhado pela cidade naquele momento, como se ele tivesse sido perseguido, como se ele tivesse visto. Tem cenas em algumas novelas dele vendo os alemães andando pelas ruas em Paris. E ele fugindo e entrando em alguns lugares. Ele, o personagem, não ele, o Modiano, obviamente. Ele se colocando nesse lugar. Então é muito interessante como ele se desloca no tempo e trazendo impressões de uma época em que ele não viveu. O pai dele, sim. O pai dele era judeu, inclusive. E isso é muito importante na história familiar dele, né? Ele teve... A mãe era atriz, ele teve alguns problemas com ela, de relacionamento, com o pai também. O pai era judeu, perseguido por conta disso. Então, ele teve um irmão que morreu quando ele tinha por volta de 10 anos de idade, mais ou menos, ou um pouquinho mais, se eu não me engano. Então são elementos que vão sendo construídos no imaginário do Modiano, quando ele nasce ali em 45, até se formar como escritor. Ele começa cedo a escrever, com 20 e poucos anos ele já está escrevendo, ele já está publicando os seus livros, publicando a sua obra. Quer dizer, é um autor que começou cedo e vai desenvolvendo isso ao longo da sua vida. Ele tem mais de 30 novelas. Tem alguns livros que não são só romances, mas inclusive ele trabalha com um pouco, em alguns momentos, com literatura infanto-juvenil, junto com o Sampé. O Sampé, ele é um dos desenhistas, ele é o desenhista do Le Petit Nicolas. Eu não sei se vocês conhecem Le Petit Nicolas, eu até tenho toda a obra ali. É um personagem infantil, um desenho maravilhoso. Tem seriado na internet, você consegue encontrar isso com facilidade. O desenhista, ele fez um trabalho junto com o Patrick Modiano nesse livrinho aqui. É muito legal, tem os desenhos do Sampé e tem o texto do Modiano, né? Mas a maior parte dos textos do Modiano são novelas, são romances. E ele nunca deixa de escrever e de publicar assim, há mais que 2 anos. A cada 2 anos, mais ou menos, ele lança alguma coisa. Inclusive, ele está super ativo, ele acabou de lançar... Nos últimos 2 anos ele lançou 3 livros. Ele lançou 2 romances e uma peça de teatro, né? Então, assim, nunca deixou de escrever, nunca teve um hiato de muitos anos, né? Sempre lançando a cada ano ou a cada 2 anos uma novela. Aí vem uma grande questão, né? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho... o primeiro livro que eu li dele foi o Dora Bruder. Dora Bruder, que é um nome alemão, e vai falar justamente disso, de uma personagem da época da Segunda Guerra Mundial, que se perdeu e precisa ser encontrada. Por esse personagem, sempre é um personagem masculino, que pode ser o alter ego do próprio Modiano, buscando alguma coisa. Buscando a Dora Bruder, e, na verdade, não só a Dora Bruder, como toda a relação, toda a história da Dora Bruder na época da invasão, da invasão alemã na França. Então esse foi o primeiro romance que eu li dele. E depois alguns outros romances espaços. Esses aqui, Fleur de Ruines, acho que em português é Flor de Ruínas mesmo, tranquilo o nome. Tem esse jazzista aqui na capa, uma edição muito bonita. L'Herbe de Nuit, também tem versão em português. Podem ver se vocês conseguem, tá trocado, mas aqui é o Moulin Rouge, em Montmartre, nesse bairro bem boêmio de Paris. Então se passa ali essa história por um acaso. Bom, e aí eu comprei esse livro aqui. Conseguem ver o Modiano sentado ali? Essa foto é muito bonita. Muito bem, esse livro aqui é um livro ele tem 1.100 páginas, mais ou menos, porque ele abraça, ele contém 10 romances do Modiano. Olha ele novo aqui, para quem não conhecia. Ele novo, e aqui ele depois desses 10 romances. Esses romances aqui, eles compõem uma fase
literária da obra dele. Mas o mais interessante, o mais importante de tudo, que eu acho que eu trago dessa leitura, né? Eu terminei de ler esses 10 aqui esse ano, ou ano passado, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado. Que é o seguinte, eu não conseguiria dizer a história de nenhuma novela dele, de nenhum romance do começo ao fim. Eu não conseguiria definir e contar o enredo de uma novela. Por quê? O que acontece? Os personagens se misturam. Você não sabe se o personagem estava em qual livro. Estava no Ville Triste, ou estava no Dora Bruder, estava no Accident Nocturne. A gente não consegue lembrar com clareza. Isso se você faz uma leitura mais ampla, né? Se você lê bastante. Claro, você lê um romance ou dois, aí fica mais fácil. Mas quando você lê 14, 15, 20 romances dele, você se perde. Por quê? Porque é praticamente como se ele estivesse escrevendo a mesma obra. Eu sei que isso pode parecer um pouco superficial e muito fácil de ficar falando isso, mas de fato, ele mesmo diz isso. Eu posso mostrar para vocês ali um trechinho que ele comenta sobre isso. É como se ele estivesse escrevendo a mesma obra. Ele mistura personagens, ele mesmo repete personagens de um livro para outro. Às vezes um sobrenome é trocado só, mas é o mesmo personagem. Às vezes, quando o personagem está em busca de um músico que se perdeu, por exemplo, como é o caso de um dos romances, esse Fleur de Ruine que eu mostrei para vocês. É um fotógrafo, na verdade, não é um músico. Quando ele encontra fotografias, olha que interessante. Ele está procurando fotografias desse personagem que se perdeu, ele, o narrador personagem, não o Modiano. Muito bem, e ele está procurando e dele encontra umas fotografias e ele leva essa fotografia para as pessoas e pergunta, essa fotografia, você conhece essa pessoa? Você sabe onde ele está? Com o tempo, olha que interessante, com o tempo aquela fotografia se transforma, ele fica tão em dúvida se aquela pessoa é a pessoa que ele está procurando ou se aquela pessoa não é ele mesmo na fotografia, ele o narrador. Então chega um momento que ele começa a se confundir tanto que é como se ele estivesse dizendo, não, eu não estou mais atrás de ninguém, a não ser a de mim mesmo. E aí você, leitor, você fica num mundo assim meio perdido, né? Então é uma literatura de sombras, não é uma literatura de luz, é uma literatura de sonho, uma literatura de imagens, não é uma literatura de realidade tal qual ela é. Aliás, a realidade ela não é possível de ser descrita. Tem uma frase bonita que ele começa o antepenúltimo romance dele, esse daqui, porque tu ne te perds pas dans les quartiers, para que você não se perca no quartier, no quarteirão, no bairro. Ele diz assim, na verdade é uma citação de Stendhal. Eu vou ler em francês, mas eu traduzo, tá? Je ne puis pas donner la réalité des faits. Je ne puis présenter que l'ombre. Algo como, eu não posso dizer a realidade dos fatos, posso apenas apresentar sombras. É de Stendhal, é uma citação desse escritor francês, porém, que resume, a quoting, é a citação inicial desse romance. Né? Então ele mesmo já dá a dica para os leitores, escuta, a realidade, aqui você não encontra a realidade tal qual ela é, ou tal qual as pessoas imaginam que ela tenha sido. Você encontra a sombra dessa realidade. Né? Então isso justifica um pouco você pensar que ele ali na Segunda Guerra Mundial ele não viveu, mas ele consegue encontrar as sombras da Segunda Guerra Mundial, porque ele é filho dessa sombra, ele é filho desse pós-guerra. Então faz muito sentido a gente pensar dessa forma. Gente, eu tô falando demais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu só quero fazer uma pequena... Eu vou ler só esse trechinho aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando ele ganhou o Nobel da Literatura em 2014, teve uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se vocês não tiveram, por favor, o façam. Vale muito a pena assistir a uma entrevista dele. Tanto as primeiras em preto e branco ainda, quanto as últimas. Ele não consegue terminar uma frase. Ele não consegue terminar uma frase quando ele está respondendo uma pergunta para o entrevistador. No início eu me incomodava demais com aquilo. De repente eu comecei a achar aquilo maravilhoso.
é engraçado porque é como se ele estivesse fazendo literatura. A literatura dele é como ele tá dando essa entrevista lá, sabe? É, por exemplo, tem uma pergunta mítica, uma pergunta fantástica e clássica, que é: por que que você se tornou escritor? Né? O entrevistador pergunta para ele: Pourquoi est-ce que tu as devenu, vous avez devenu écrivain? E ele responde: Bah, oui, parce que j'ai beaucoup de livres et donc voilà, c'est bizarre parce que je lis beaucoup et je crois que oui, c'est comme ça, é uma coisa assim. E ele não consegue responder. Só que no final, depois de tantas interjeições, você constrói a imagem da resposta. E é lindo isso. E ele fala, é como se ele estivesse falando: não, eu escrevo porque eu leio. Ele quis dizer isso nessa resposta, de fato. Isso tem mesmo essa entrevista. Mas ele não consegue ser claro e ir direto ao ponto. Então isso é realmente a literatura do Modiano. Ele faz isso. Você não vai, você se incomoda no início, né, da leitura dele. Você não pode ler o livro dele na praia. Você tem que, de fato, se concentrar um pouquinho, senão você vai perder elementos e você vai acabar se perdendo ali. Não é uma literatura que flua com relação ao enredo, né? Como, por exemplo, sei lá, Murakami, que eu gosto muito também. É mais fácil, o enredo é tranquilo. Agora, não o Modiano. O Modiano, ele acaba passando por essa... Enfim, né? Quando ele foi receber o Nobel, o texto dele de apresentação do Nobel virou um livro, é lindo, vale a pena se vocês tiverem a oportunidade de ler. Tem na internet, tem no site do Prêmio Nobel, tem em francês, em inglês, em sueco, provavelmente uma outra língua que eu não me lembro qual. Mas tem alguns trechos, assim, mas na época o Peter, eu tô lendo aqui, o Peter Englund, que era o secretário da academia, disse que o Modiano, ele era um Marcel Proust dos tempos modernos, em busca do tempo perdido. E o próprio Modiano, ele faz essa referência do em busca do tempo perdido, né? Ele não se vê como um discípulo no sentido de qualidade, digamos assim, do Proust, mas ele se vê sim nessa busca por um tempo perdido, por um tempo que não existe, que não existiu, na verdade, né? Então, isso é uma relação muito próxima que se faz com o Modiano. Mas, quando o autor ganha, ou quando você ganha o Nobel, eu ia falar, fica ótimo, né? Quando o autor ganha o Nobel, o Nobel, whatever, tem uma razão pela qual você vence esse Nobel. Geralmente é uma frase que eles apresentam para descrever o porquê desse Nobel. Muitas vezes o autor ganha por conta de um livro básico, sei lá, The Old Man and the Sea foi uma das razões principais, não é? Ou então, sei lá, 100 Anos de Solidão. Agora, alguns autores é só uma característica, ou um conjunto da obra e etc. Né? No caso do Modiano, foi dito o seguinte, quando ele ganhou o Nobel. Por que ele recebeu o prêmio? For the art of memory with which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered the life world of the occupation. Ou seja, por um autor que consegue tirar o inalcançável de dentro do ser humano. Nossa, maravilhoso. Isso é uma metalinguagem, né? A própria academia falando do Modiano como se ele estivesse fazendo literatura. E as revelações sobre a ocupação. Então são esses dois motivos principais pelos quais a academia aponta a premiação para o Modiano. Quer dizer, por ele falar e revelar coisas, traços da ocupação alemã na França, e por essa investigação na alma das pessoas. Deixa eu ver se por um acaso alguém tem alguma perguntinha, senão eu logo vou encerrar fazendo só mais algumas observaçõezinhas aqui. Alguém? Será que eu consigo ver alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se teve alguma... Como a ideia do não lugar se dá na obra do Modiano e como se reflete na sua literatura. Como a ideia do não lugar. O Jonathan perguntou isso e eu vou responder, na verdade, com um pequeno parágrafo escrito por ele mesmo, que saiu na Escotilha.
O Jonathan perguntou, mas é legal porque eu acho que dá esse mote legal. Você fala assim: há 5 anos escrevi sobre Primavera de Cão, pouco depois do Modiano receber o Nobel. Relendo recentemente o livro e o meu próprio texto, percebo que essa novela ainda se revela um grande mistério, tão importante quanto a revelação do narrador com o fotógrafo Francis Jensen e a relação dos personagens com Paris. Aquela não é exatamente a mesma cidade que se pode viajar, mas é uma Paris mítica, que só pode existir nas memórias ou nas fantasias de quem ainda vive num tempo que não é mais o seu. Esse é o não lugar do Modiano. É a memória. O não lugar é a fantasia. É a sombra da realidade. É uma realidade reinventada, né? A realidade que ele inventa. É um lugar que não existe para modos práticos, digamos assim, e também não existe para mais ninguém, a não ser para esse narrador que conta as suas histórias, né? O Modiano, para quem já leu alguma coisa, já percebeu, mas ele tá o tempo todo, ele diz o nome da rua, o número da casa, o número do apartamento, é muito claro nisso, mas é como se fosse um feixe de luz que acende na literatura dele. Você começa a ler aquilo, você consegue, tem uns feixes, uma vela que se acende e fala, é aqui, é nessa rua, é naquela rua, é nesse prédio, é naquele prédio, mas exatamente o que aconteceu ali naquela rua, o que aconteceu naquele prédio, o que aconteceu por ali, aí é só sombra, é só tentativa de entendimento, tentativa de achar, né? Sim, há uma melancolia muito grande na obra do Modiano. E eu vou, cadê? Eu vou encerrar essa parte, a fala, dizendo exatamente sobre isso, Wanderson, que diz o seguinte: o Le Monde, esse jornal francês, escreveu sobre o Patrick Modiano quando ele lançou Fleur de Ruine. Peu d'écrivains ont décrit Paris avec un amour aussi intelligent, une mélancolie aussi puissante, presque hallucinée. Poucos escritores descreveram Paris assim com um amor tão inteligente, uma melancolia tão poderosa, quase uma alucinação. Presque une hallucination. Quase uma alucinação. Essa alucinação, essa melancolia, por isso essa imagem que eu acho que é uma imagem bonita de se terminar, né? Uma vela acesa, ao redor sombra e só um pouco de luz ao redor, né? Como essa capa aqui, ó, você vê um feixe de luz, o resto é sombra. O resto é sombra. Essa capa também é muito melancólica, né? Como vocês podem observar, né? Essa edição aqui, gente, tem umas fotos de coisas pessoais da família dele, do irmão dele, de amigos do pai, de lugares, de propagandas, de filmes, e etc, etc, etc. São todas imagens reais e são imagens que aparecem na obra dele. São imagens que estão dentro da literatura dele. Isso é realmente impressionante como ele mistura a realidade com essa ficção. E para terminar, eu digo o seguinte... só vou ler um trechinho final aqui do que ele diz sobre os livros dele, tá? Eu vou ler em francês, mas eu vou ler bem tranquilo, daí dá para entender bem o que ele quer dizer. Les quelques photos et documents reproduits au début de ces recueils pourraient suggérer que tous ces romans, que todos esses livros, sont une sorte de autobiographie. Então ele está dizendo, talvez essas fotos possam sugerir que esses livros, romances, são uma espécie de autobiografia. Mais une autobiographie rêvée ou imaginaire. Mas tudo bem, pode até ser uma autobiografia, mas é uma autobiografia sonhada. É uma autobiografia imaginada. Les photos, même de mes parents, sont devenues des photos de personagens imaginaires. As fotos mesmo dos meus pais se viraram personagens, mas personagens imaginários. As fotos dos meus pais, os meus pais viraram personagens, mas personagens imaginários. Seul mon frère, ma femme et mes filles
sont réels. E ele termina com um enigma, né? Ele diz assim, só o meu irmão, a minha esposa e a minha filha que são reais. Que são de verdade. Mas é uma brincadeira, isso não é verdade, né? Porque, de fato, o irmão dele aparece também muitas vezes na obra dele, né? Mas não é real. Tá aqui, Conferência do Nobel, ele termina dizendo assim, a última frase agora, tá? Pra gente terminar. Calma lá. E no fundo, nossa história não é reconstruída a todo momento? É isso mesmo, Janine. É isso mesmo. A gente tem que reconstruir a nossa realidade todo o tempo todo. E para terminar, pessoal, ele diz assim, a última frase do seu discurso de recebimento do Nobel. Mais c'est sans doute la vocation de romancière, devant cette grande page blanche d'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan. É sem dúvida a vocação do escritor diante dessa página branca que é o esquecimento, de fazer surgir uma metade esfaecida, sumida, desaparecida, como se fosse um iceberg perdido à deriva sobre a superfície do oceano. Fazer revelar aquilo que está não revelado, de certa forma, trazer à tona. E foi por isso que ele ganhou o Nobel, na verdade, segundo o próprio secretário do Nobel. Quer dizer, trouxe a realidade da ocupação, ou pelo menos uma realidade possível, né, imaginária que seja, mas revelou, e a profundeza da alma humana, do pensamento, do esquecimento e etc. Ai. Muito bem, gente. Eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Eu espero que... Total Proust, exatamente. Ele começa dizendo, Janine, ele começa falando do Proust, ele termina falando do Proust. Exatamente. Ele fala aqui, ó, que la recherche du temps perdu, a procura do tempo perdido, ne peut plus se faire avec la force et la franchise de Marcel Proust. Que hoje em dia não se pode mais fazer com a franqueza e a força essa procura pelo tempo perdido como Marcel Proust fez. Mas dá para reinventar. É assim que ele fez. E é isso, vida longa ao Patrick Modiano, vida longa à literatura, a nossa literatura, aquela literatura nossa feita por escritores e por leitores, ou seja, nós... Leitores também fazem literatura, isso é importante a gente deixar sempre muito claro. E é isso. Salve a todos, boa sorte a todos, saúde para todos. Vamos para frente, né? Até mais, pessoal. Obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.